Sejam bem-vindos ao canal Sombrios. Na escuridão profunda que abraçava a floresta fantasma, cada passo ecoava como um sussurro proibido, arrastando o visitante para dentro de um território onde o tempo parecia curvar-se e a própria realidade se distorcia como um espelho quebrado. A névoa que repousava sobre o chão era tão densa que lembrava dedos tentando agarrar tornozelos, puxando para lugares que olhos humanos jamais deveriam ver. As árvores, retorcidas como corpos congelados em gritos silenciosos, formavam silhuetas que observavam em silêncio, como se fossem guardiães de segredos enterrados há séculos. Aqueles que ousavam atravessar os limites desse bosque juravam ouvir chamados vindos de direções impossíveis, vozes infantis que surgiam do topo das copas, risadas que se multiplicavam entre troncos ocos, e passos que acompanhavam cada movimento. Mesmo quando não havia pegadas atrás deles. Era um território vivo, faminto, e cada viajante que passava pela trilha mal iluminada carregava a esmagadora sensação de nunca estar sozinho, mesmo quando acreditava que estava. A história que mais atormentava a vila próxima dizia respeito a um grupo de 4 jovens exploradores que decidiram registrar a floresta para um documentário. Eles buscavam fenômenos estranhos, lendas antigas e qualquer material capaz de impulsionar suas carreiras. Ao adentrarem a floresta, perceberam que o ar ali dentro parecia mais frio, como se a mata tivesse sugado todo o calor de seus corpos. O silêncio era tão absoluto que até o som dos galhos quebrados parecia inadequado, quase um pecado. Quando montaram o equipamento, notaram que as câmeras registravam interferências mesmo desligadas, produzindo estática acompanhada de vultos que atravessavam o quadro em frações de segundo. Inicialmente, tentaram racionalizar problemas técnicos, talvez alguma emissão eletromagnética natural. Mas conforme avançaram, cada ruído, cada sombra fugidia e cada sensação de respiração invisível sobre seus pescoços tornava impossível ignorar que algo ali os acompanhava, ajustando-se ao ritmo de seus passos. Na segunda hora de caminhada, a trilha simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. A floresta parecia reorganizar-se à medida que eles se moviam, fechando-se atrás deles e os empurrando para caminhos que não haviam escolhido. Um dos jovens, Lucas, notou marcas profundas nos troncos, arranhões longos, paralelos, como garras tentando escapar ou, pior, tentando entrar. Quanto mais observavam, mais percebiam que essas marcas se repetiam em padrões estranhos, formando símbolos que lembravam rostos alongados, sempre com bocas abertas em expressão de fome. O vento começou a soprar com uma força irregular, carregando murmúrios que falavam seus nomes, repetindo-os como um chamado insistente. Quando Lucas tocou um dos símbolos, a madeira pulsou sob sua mão, quente como pele viva. Ele recuou imediatamente, mas o mal já havia começado. O nome dele passou a ecoar mais forte, como se a floresta inteira estivesse tentando convocá-lo para algum propósito obscuro. O grupo decidiu acampar ali mesmo, esperando que a luz do dia tornasse tudo menos assustador. Mas quando a noite se instalou, as sombras dentro da floresta pareceram ganhar autonomia própria, movendo-se sem depender da posição da lua. A fogueira tremeluzia como se estivesse prestes a apagar, mesmo com lenha seca. Enquanto tentavam dormir, sons de passos circundavam o acampamento, alternando entre leves como os de uma criança e pesados como os de algo enorme. Um dos exploradores, Diego, levantou-se para verificar, mas encontrou apenas o vazio absoluto, embora seus olhos insistissem em ver formas negras se arrastando entre as árvores. De repente, um grito distante atravessou a floresta, longo, rasgado, humano, mas acompanhado por um segundo grito, distorcido, cavernoso, como se algo estivesse respondendo. A partir desse momento, nenhum deles conseguiu mais fechar os olhos sem sentir que alguém, ou algo, estava observando de. No meio da madrugada, a névoa começou a se mover contra o vento, envolvendo o acampamento como um manto sufocante. A fogueira apagou sozinha, mergulhando todos numa escuridão quase sólida. Foi então que viram silhuetas surgindo atrás da cortina de névoa, altas demais para serem humanas, com membros longos e articulações que dobravam no sentido contrário. Os seres não se aproximavam, apenas observavam, imóveis, como estátuas de pesadelo. O som que produziam era pior que qualquer ameaça física, um render contínuo, semelhante ao de ossos se friccionando. Ana, a única mulher do grupo, tentava gravar com o celular,
mas o aparelho vibrava como se recusasse registrar aquilo. Quando finalmente captou uma imagem, o vídeo exibiu dezenas de rostos espalhados pela neblina, mesmo que os exploradores tivessem visto apenas 3 figuras. Isso bastou para que percebessem que estavam sendo cercados, perseguidos por entidades que se multiplicavam quando observadas de perto. O amanhecer trouxe apenas uma pálida iluminação cinzenta, incapaz de romper completamente a névoa. Eles decidiram regressar, mas a floresta já tinha mudado tudo de lugar. Caminhavam por horas e sempre retornavam ao mesmo tronco partido, como se fossem prisioneiros de um labirinto orgânico. Aos poucos, começaram a perceber que seus próprios pensamentos estavam sendo invadidos. Vozes que imitavam seus entes queridos tentavam convencê-los a seguir por direções específicas. Lucas jurava ouvir sua mãe pedindo ajuda, Diego afirmava ter ouvido o nome de sua irmã repetidas vezes, mas com um tom que nenhum humano conseguiria reproduzir naturalmente. A manipulação mental fazia suas memórias embaralharem, confundindo passado e presente, realidade e delírio. Era como se a floresta estivesse desmontando suas identidades para reconstruí-las à sua própria maneira. Um deles começou a esquecer quem era, murmurando palavras desconexas enquanto olhava fixamente para as árvores. A fome e o desespero começaram a corroer a sanidade do grupo. Quando encontraram uma antiga cabana escondida entre raízes e pedras, sentiram um breve alívio, mas o alívio durou pouco. A porta rangia como se tivesse sido aberta recentemente, embora estivesse coberta de poeira. Dentro, encontraram retratos antigos de pessoas sem olhos, com os rostos riscados como se algo tivesse tentado apagá-los da existência. Havia também cadernos com anotações desconexas descrevendo vozes, desaparecimentos e criaturas que se alimentavam de memórias. Um trecho dizia: "Quando a floresta te chama, ela já te possui." Outro dizia: "Eles aparecem primeiro como sombras, depois como rostos, e por fim como você." Ao provocarem qualquer movimento dentro da cabana, ouviram estalos do lado de fora, como pés arrastando folhas secas. Quando olharam pela janela, viram que as figuras que os observavam na noite anterior estavam paradas a poucos metros, imóveis, como se aguardassem a permissão. Com a crescente sensação de aprisionamento, tentaram fugir novamente, correndo sem direção, guiados apenas pela esperança de encontrar uma saída. Mas a floresta parecia torcida contra eles, as árvores se moviam, o chão cedia, raízes se erguiam como serpentes. Quando Diego tropeçou e caiu, algo o puxou para debaixo da terra por alguns segundos, antes de soltá-lo como se estivesse apenas testando sua força. Ele emergiu coberto de uma substância viscosa, preta, que ardia na pele como fogo. Ana tentou limpá-lo, mas a substância parecia reagir à luz, formando pequenos símbolos brilhantes que pulsavam como olhos. Quanto mais tentavam removê-la, mais ela se expandia, como se estivesse se alimentando da energia do grupo. A floresta parecia brincar com eles, provocando, espreitando, torturando psicologicamente antes de dar o golpe final. O chão vibrava como se algo colossal estivesse se movendo abaixo da superfície, aguardando o momento perfeito para emergir. Quando a noite caiu novamente, perceberam que não poderiam sobreviver ali por muito mais tempo. O frio se intensificou, não apenas físico, mas psicológico, como se drenasse a vontade de continuar vivos. As figuras surgiram outra vez, mas agora mais próximas, seus braços longos arrastando pelo chão, seus rostos se contorcendo em expressões impossíveis. Cada sombra parecia copiar os movimentos dos exploradores, como se estivesse aprendendo a imitá-los. Foi então que Lucas notou que uma das criaturas tinha sua própria silhueta, reproduzindo seus gestos com alguns segundos de atraso. Seus olhos começaram a lacrimejar quando percebeu que a criatura tinha o mesmo formato de mandíbula que ele, a mesma altura, o mesmo jeito de respirar. Era como se a floresta estivesse criando versões distorcidas deles para substituí-los. Ana tentou afastá-lo, mas a criatura avançou, movendo-se com velocidade antinatural. O grupo correu novamente, agora sem qualquer noção de direção, apenas guiados pelo instinto de sobrevivência. Com o pânico se espalhando entre eles, a floresta começou a emitir sons que pareciam vir do próprio chão, batidas ritmadas, como um coração subterrâneo. O ar ficou mais pesado, dificultando a respiração.
As árvores pareciam se curvar, criando arcos naturais que os forçavam a seguir por caminhos cada vez mais estreitos. Foi então que encontraram uma clareira iluminada por uma luz pálida, quase prateada, emanando de uma fonte desconhecida. A clareira parecia segura à primeira vista, mas assim que pisaram nela, a luz se apagou, revelando dezenas de figuras acocoradas ao redor, todas olhando fixamente para eles. Os rostos eram idênticos aos rostos apagados nos retratos da cabana. Uma dessas entidades abriu a boca, revelando uma escuridão interna tão profunda que parecia engolir a própria claridade da lua. O som que saiu de dentro dela era uma mistura de sussurros e gritos.